Nesta quarta-feira, eu abri uma sessão de perguntas lá no Instagram do Viatrolebus, o @Viatrolebus, para quem me segue, quem segue o canal do Viatrolebus, fazer perguntas e nesse vídeo eu vou responder algumas. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Lobo, você está no Viatrolebus, um canal especializado em mobilidade, e a gente inicia o nosso primeiro Renato Lobo Responde por meio de uma sessão de perguntas enviadas através do nosso Instagram. Siga lá, @Viatrolebus. Eu abri essa sessão de perguntas, as pessoas enviaram perguntas e eu selecionei algumas, levando em conta um mix de assuntos para a gente tratar um monte de assuntos nesse vídeo, e também tentei juntar perguntas iguais. Então eu não consegui selecionar, infelizmente, todas que vieram muitas perguntas, mas acho que vai dar para a gente fazer um compilado geral das dúvidas. Vamos lá? A primeira pergunta é do Vinícius Marcos. É mera impressão ou a eficiência da linha 10 melhorou, linha 10 da CPTM? Melhorou, Vinícius, por conta da introdução de novos trens da série 7000, a CPTM conseguiu uma maior agilidade na operação desses trens, então por isso que você notou a diferença na operação da linha 10. E por conta da introdução desses trens da série 7000, o deslocamento entre Brás e Rio Grande da Serra ficou menor. Então a CPTM conseguiu melhorar a eficiência na linha 10. E outra pergunta é do Rodrigo Branquinho. O que acha que os ônibus de São Paulo têm a aprender com outras capitais e a ensinar? Bom, Rodrigo, sobre o que nosso sistema poderia aprender com algumas capitais, são estruturas que dão a prioridade para o serviço de ônibus. Isso eu falo em mais faixas de ônibus, e olha que a gente tem um número grande de faixas de ônibus, mais corredores de ônibus, e eliminar gargalos que atrapalham a operação do transporte por ônibus. E quase sempre essa operação é prejudicada pela quantidade de carros. A gente tem em São Paulo mais pessoas andando de ônibus e um número muito maior de automóveis. Então, São Paulo precisa de políticas públicas para priorização do sistema de ônibus. E o que a gente tem a ensinar, acho que é a integração do sistema, né? Através do bilhete único você pode ir a qualquer região da cidade por meio desse sistema integrado pelo bilhete único nas linhas municipais. E não custa lembrar que esse sistema ele tem uma integração com a malha metroferroviária do metrô e da CPTM. Então eu acho que essa grande integração que a gente possui aqui na cidade de São Paulo, acaba sendo um case para sistemas de fora de São Paulo. A pergunta do Jairo Cardoso: metrô Vila Sônia, será que vai ser inaugurado em janeiro de 2021? Essa é, Jairo, a promessa aí por parte da Secretaria e por parte do metrô. Finalização de obras até o final desse ano e início da operação no começo de 2021. Cabe a gente esperar aí para saber se isso vai se concretizar. Parece que a estação está ganhando forma, a gente percebe um grande número de funcionários por meio de publicações do presidente do metrô, Silvânia Alves Pereira. Acredito que tem grandes chances sim, viu? Depois de tantos anos aí, o metrô ser entregue, chegar até a Vila Sônia. E sobre a extensão de Taboão da Serra, isso está sendo negociado com a concessionária Via 4. Então não tem projeto, mas não tem previsão do metrô até Taboão da Serra. O Celso pergunta: você acha que o brasileiro tem noção de quanto a ferrovia é importante? Eu acho que o brasileiro está cada vez mais tomando essa ciência de que o transporte coletivo, de que o investimento no transporte coletivo é importante, e isso se estende para as ferrovias. As manifestações de 2013, elas foram iniciadas por meio de uma demanda onde se pedia melhoria no transporte coletivo e, obviamente, redução na tarifa. Claro que depois essas manifestações foram tomando outras frentes que eu nem quero entrar no mérito aqui nesse vídeo. Então, só por essa demanda de 2013, a gente percebe que a população, pelo menos, reivindica a melhora nos transportes coletivos, e eu acho que isso, de certa maneira, mostra uma importância com os meios de transportes, e a ferrovia está incluída neste balaio. O Rafael Batista pergunta de onde veio o interesse pelo transporte público e dá os parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rafael.
O meu interesse por transporte coletivo e o transporte público vem desde pequeno. Eu falava para minha mãe que eu gostaria de ser motorista de ônibus e é uma profissão digna, que tem uma importância super vital aí para a economia, já que imagina a cidade sem um transporte coletivo, é impensável, e acho que veio daí, de observar ônibus, observar trem, observar trólebus. Então com o tempo eu fui crescendo, fui ficando mais velho, e na década de 90 eu comecei a observar a reforma do sistema trólebus aqui na cidade de São Paulo, e depois da desativação de 40% desse sistema foi quando eu resolvi montar o site que se chamava e que se chama Via Trólebus, e com o tempo esse site começou a abraçar outros temas e o formato final é o que vocês conhecem hoje. O Eli Santos pergunta: é verdade que o projeto da linha vermelha a princípio era até a estação Guaianazes? Sim, a extensão da linha 11 Coral entre a estação Itaquera até Guaianazes, ela foi projetada e construída pelo metrô. O metrô ele previa primeiro uma extensão da linha 3 vermelha até Guaianazes e posteriormente foi chamado de linha 6 laranja essa extensão até Guaianazes. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Mas sobre a pergunta do Eli Santos, é verdade sim que o projeto a princípio era a linha 3 vermelha ou a extensão do metrô até Guaianazes. E o Renan Thiago pergunta se tem alguma novidade sobre a linha 16 que foi totalmente alterada. Renan, na verdade a gente tem conhecimento de três linhas 16. A primeira era o monotrilho que saía da Lapa e até Freguesia do Ó, que foi descartado. A segunda é uma linha que saía da Vila Prudente e ia até a Zona Norte, que também a gente não teve mais notícia sobre essa linha de metrô pesado. E a terceira é a linha 16 Violeta, que sai da estação Oscar Freire e vai até a Zona Leste. Esse é o projeto mais atual e esse parece que é o que está mais de pé, só que para começar as obras, não espere na próxima década. Esse projeto ele é super embrionário, eu não sei se é dessa linha 16 que você está falando, só que o projeto mais atual da linha 16 é esse que eu acabei de falar. E aí o Felipe Curry pergunta se você acha que existe alguma possibilidade do TIC até Sorocaba ser concedido com as linhas 8 e 9 da CPTM? TIC é o projeto de trem intercidades. Se existe essa possibilidade? Existe. Só que eu acho estranho as minutas do edital, que são os documentos disponibilizados para a sociedade civil. Esses documentos são disponibilizados antes da licitação da concessão das linhas 8 e 9. Nesses documentos não há qualquer menção sobre esse projeto de extensão, sobre esse projeto de trem intercidades até Sorocaba. A CPTM recentemente informou a um usuário que há estudos para que o trem intercidades seja incluso na concessão das linhas 8 e 9. Só que, como eu disse, não há nas minutas do edital de licitação esse projeto, então não sei, eu acho essa possibilidade um pouco remota. Espero que eu esteja enganado e que quando sair a licitação, o edital de licitação conste o projeto do trem intercidades até Sorocaba, mas eu acho que fica apenas no estudo mesmo. E aí o Fernando Neves Medeiros pergunta: com uma região de conturbação, Grande São Paulo poderia ter um sistema de cobrança unificado, bilhete único? Poderia, isso apenas requer vontade política. Não faz o menor sentido a gente ter uma tarifa para o metrô e CPTM que é integrada com o ônibus aqui de São Paulo, uma tarifa para ônibus intermunicipais, uma tarifa para cada sistema municipal em cidades vizinhas de São Paulo. Isso não faz o menor sentido. Há essa possibilidade, só que isso falta vontade política de todos os prefeitos na região metropolitana de São Paulo. Quem poderia determinar isso seria uma futura agência reguladora de transporte. Ela regularia todos os sistemas de transportes aqui na região metropolitana de São Paulo. Acho que por meio dela seria mais fácil. E aí o Fred Oliveira pergunta se há chances de haver mais linhas intermunicipais do metrô ou de trem como a linha 7 Rubi. Há chances sim, a gente tem aí no cardápio de futuras linhas, como a 19 Celeste e 20 Rosa, linhas do metrô chegando a outras cidades. Como, por exemplo, essas duas linhas, uma atende Guarulhos e outra atende o ABC. E há projetos da CPTM, como a linha 14 Onix, que liga regiões fora da cidade de São Paulo. Essa linha 14 Onix, ela ligaria o ABC até Guarulhos. Cristiano Almeida pergunta quando o metrô chegará em Guarulhos, quando finalizarem as obras da linha 19 Celeste ou
ou finalizarem as obras da linha 2 Verde até Guarulhos. Aí o Leandro de Figueiredo, você acha que o próximo governador pode mudar o planejamento da linha 20 Rosa? Interessante essa pergunta, Leandro. Eu acho que não, porque quem dá a diretriz do trajeto, do traçado das linhas de metrô é o corpo técnico do metrô. O governo do estado apenas viabiliza a construção desses meios de transportes, mas quem determina isso é o corpo técnico do metrô, e o que me parece, isso não está ligado com questões políticas, e sim com as pessoas que trabalham na empresa. O Rafael Baracho pergunta, metrô do ABC, sonho impossível? Não, é um sonho possível, só que não espere na próxima década. O sonho mais próximo do metrô no ABC é a linha 20 Rosa, que ligará a região até a Lapa e até a estação Santa Marina. E aí Lucas Rabeiro pergunta, há novidades quanto à extensão da linha 5 por Jardim Ângela? Me parece que o governo do estado negocia com a Via Mobilidade, com o grupo CCR, a extensão da linha 5 por meio de alguma contrapartida na concessão. O que a gente tem de novidade é só a notícia dessa negociação. Nenhuma previsão de obra, infelizmente. Lucas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter conseguido responder o maior número de perguntas. E a gente deve fazer outros Renato Lobo Responde para a gente tentar sanar essas dúvidas de quem nos acompanha. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço.